E aí, rapaziada, firmeza total daquele jeito. Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Ver se tá fluindo 1000 graus. Tá 1000 graus. E aí, rapaziada, firmeza daquele jeito. Tô animadão pra caramba, parça, porque hoje a gente vai falar de história do Brasil, né? Então, já tá evidente aí que é algo que eu gosto muito de discutir, tá? É uma história muito interessante para se refletir, firmeza? Então aqui a gente estava falando na aula anterior, basicamente, né? Estava falando ali da consolidação dos estados modernos, né? Da origem dos estados modernos. A gente falou mais da Inglaterra, da França e da Espanha e Portugal, né? E como a gente terminou a aula falando de Portugal, eu já arrumei aquela brecha para dar aquela escapada e vir falar de história do Brasil, fechou? Então, nesse momento a gente vai falar de coisas extremamente interessantes, tá? Mas infelizmente a gente vai focar mais no que o vestibular exige. Só para puxar aquela sardinha monstra, tá ligado? História do Brasil é uma história que, ao decorrer dos vestibulares, falando aí de Enem e VUNESP, basicamente a história do Brasil ela vem se descolando um pouco da história geral, ou seja, ela começa a cair mais, né, em quantidades de questões. Antes era uma coisa equivalente, igual aí, XX, mas isso começou, a história do Brasil começou a cair mais, ser mais recorrente nos vestibulares, firmeza? Então, já para iniciar com aquele tema monstro, chavão, né? A gente vai falar de América Portuguesa. E para falar de América Portuguesa, eu teria que trazer um mapa para vocês, né? Sobre como eles viam a América Portuguesa. Como eu disse para vocês, eu gosto pra cacete de mapa, né? E espero aí que vocês também apreciem, né, o que eu tô trazendo aí de conteúdo, beleza? Então a gente tem um mapa aí que tem como tema geral, né, Terra Brasilis, né? Esse mapa ele é de 519, basicamente aí, então é um mapa bem antigo, né? Ele tá bem no meio de um período que a gente vai falar mais para frente aí. E basicamente ele foi feito pelo Lobo Homem, o Raniel, né, o Pedro Raniel, e o Jorge Raniel, né, que é o filho do Pedro, firmeza? Então ele trouxe a sua cria para cá, né, um despotismo louco aí, trouxe sua cria para cá, e eles todos eram cartógrafos, né, e eles começaram a desenhar, eles viram a necessidade, né, de fazer uma representação aí, um mapa, né, sobre o novo mundo, que eles vão chamar de novo mundo, beleza? Então, basicamente, aqui a gente tem as zonas mais importantes, tá? Então aqui a gente tem a entrada, né, do norte do país aí, e aqui a gente tem todo o nordeste do Brasil, todo, né, todo Natal, Pernambuco, tá ligado? Ceará, bagulho 1000 graus, cachorro, só terra bonita, mano. E mais aqui para baixo, né, a gente vê, né, vamos analisar a primeira costa do mapa, mais aqui para baixo a gente tem um riozinho, parça. Esse riozinho aqui é o Rio São Francisco, tá ligado? É o rio que ele nasce ali em Minas Gerais e ele vai subindo, né? Ele vai sentido norte 1000 graus e desemboca entre Alagoas e Sergipe, né? Então aqui a gente está falando basicamente, cachorrão, de todo o Nordeste brasileiro. Por que todo o Nordeste? Porque era a região que basicamente se concentrou de início a colonização, né? E a gente, além disso, a gente tem aqui uma análise, né? Tem uns bichinhos 1000 graus aqui, né? Um bagulho meio que desconhecido, né? Eles não sabem o que tem mais pra cá, então eles retratam com os bichinhos aí voando 1000 graus, né? E aqui é importante, a gente tem o quê? Um cacique, né? Ou outro cacique, ou os líderes, sei lá o quê. Mas alguém diferenciado, tá ligado? Aqui, pá, e uns indígenas trampando 1000 graus, mano, com, ó lá, um cortando o bagulho, o outro carregando 1000 graus tronco, né, parça? Então eles estão aqui fazendo o quê? Retratando, basicamente, já em 519, né, o que a gente vai falar de escambo, firmeza, e os barquinhos 1000 graus aqui, ó, cruz, né, portuguesas, caravelas, né? E as caravelas 1000 graus. E a gente vê que tem caravela tanto indo daqui do Nordeste direto para África, aqui é África, tá, rapaziada? Que é o continente africano. Direto para África
e também subindo, indo para outros picos lá em cima que a gente vai ver no mapa geral, firmeza? Então esse mapa ele é interessante, basicamente ele retrata para vocês, ele mostra a visão que essas pessoas tinham do território. Eu acho que isso é interessante para a gente ver a história com um pouco menos de preconceito ou unicamente com a nossa perspectiva, firmeza? Então aqui a gente vai falar de América Portuguesa, chegamos lá, quebrada 1000 graus, mano, como eu tô feliz, parça, firmeza? Então agora a gente vai falar os temas que a gente vai abordar aí na aula, basicamente, e aquele mapa, como eu disse, ele é de 519, olha, ele tá entre o que a gente vai discutir aqui de colonização de feitorias, firmeza? Os temas mais importantes que a gente vai pontuar e discutir um pouco mais, né, minimamente no caso, o tema de garantir a posse e o trabalho indígena nesse período de colonização de feitorias. Os vestibulares, basicamente, eles podem retratar, ou numa discussão, retratar aquele período que o Portugal não necessariamente ele deu uma função a essa terra. Então ele tinha outros objetivos a não ser explorar a terra, beleza? Mas a gente vai discutir. Outro tema importante que a gente vai abordar já em linha, a expedição colonizadora, né, que se inaugura depois desse período, acho que em 1532, se eu não me engano. E aqui é importante a gente retratar uma questão que não cai tanto nos vestibulares, mas costuma cair uma vez ou outra, que são as capitanias hereditárias e governos gerais, né? Aqui é importante vocês entenderem o geral, né, o geral dessa capitania hereditária, eu vou falar para vocês, e o geral desse governo, por que o governo geral foi implementado no lugar da capitania hereditária, né? Porque tinha um objetivo que não foi alcançado, e com o governo geral esse objetivo ficou mais próximo, a gente vai falar mais disso, firmeza? O projeto agrícola da economia da colônia, isso é extremamente importante, né? Isso inclusive vai ser discutido e aprofundado nas próximas aulas, então isso cai pra cacete, né? Mas isso não deixa de ser importante, firmeza? Ainda mais nessa questão aqui de garantir a posse do trabalho indígena, tá? Não vamos colocar em rankings aí a importância. O que foi importante, eu trago e falo no momento que é importante. Presta atenção nessa porra. O que não é tão importante, né? Não que não seja, óbvio, mas o que não é tão importante eu vou só narrando, pontuando para construir a ideia do que é importante. Firmeza quebrada? É nóis. Então aqui eu sei que tá 1000 graus, tem um mosquito pernilongo 1000 graus voando aqui, tio. Mano, tem um... Eu sei que a quarentena tá 1000 graus, né, parça? Então aqui tem um videozinho, né, do Porta dos Fundos de 2016, chama Colonizado. Aqui a gente tem um Rafael, né, Rafael Portugal, inclusive, né, engraçado. Mas, mano, esse cara é sensacional, tio. Ele é muito engraçado, mano, sem maldade. Então aí vocês peguem aí, assistam, se vocês quiserem, né? O link é de YouTube mesmo, então pega se você tiver disponibilidade de um celular aí, clica lá, pá, e assiste o bagulho, firmeza? Os slides eu vou disponibilizar no Drive, então vocês vão ter acesso, né, do link, tanto na descrição do vídeo, como de tudo que eu for falar aqui. Inclusive essa aula tem bastante referências, tá? Então... todos esses links eu vou disponibilizar na descrição e vocês também conseguem ter acesso a ele quando a gente disponibilizar no Drive o PDF dos slides, firmeza? Então já para iniciar a gente vai falar do primeiro tema, né, o que a gente vai chamar aí de colonização de feitorias, né, é o que aquele mapa retrata basicamente, que a gente mostrou de início, e aqui nada melhor do que a gente trazer aí citações, né, do Francisco Carlos Teixeira, um historiador interessante aí brasileiro, e na citação ele fala: o período compreendido entre 1500 e 1530, data da exposição de Martim Afonso de Souza ao Brasil, é denominada pela historiografia tradicional, né, como pré-colônia. Isso aqui é algo, esse pré-colônia, né? É interessante vocês terem essa ideia, lembrar dessa palavra, porque isso pode cair nos textos, né? Ou de colonização de feitorias, beleza? Por que pré-colônia? Porque basicamente o interesse
de Portugal era outro, e eu vou explicar para vocês. Não, mano, você não precisa decorar a porra da citação, hein, cacete. Não me faça essa merda, mas entende as ideias que eu tô dando aí, firmeza? É nóis. Então, o sistema de feitorias, né, caracterizava-se fundamentalmente pelo predomínio dos interesses da burguesia mercantil lusitana. Ó, burguesia mercantil lusitana. Eu vou falar mais disso para ficar claro, beleza? E, como nos diz Fernando Novaes, né, circunscrevia-se nos limites da circulação de mercadorias. Então, esse período aqui, basicamente, qual é o principal agente influenciador, né, do que a gente vai chamar de pré-colônia, de colonização das feitorias? É a burguesia mercantil, tá? E a gente vai explicar isso para vocês. Firmeza? A aula é top, mano. Se liga na missão. Então, para a gente já iniciar a primeira frente desse tema, né? Qual era o principal objetivo que esse agente, né, influenciador, essa burguesia mercantil lusitana, ela tinha? Ela precisava dessas terras para garantir a posse. A posse do que, Victor? A posse dessas terras. Por que, Victor? Ela queria explorar essas terras? Não. Ela queria navegar no Oceano Atlântico. E a gente vai mostrar isso no mapa e vai ficar da hora para vocês, beleza? Então, em 501 aí, só por questão de notação, não precisa decorar essa porra. Em 1501 houve uma primeira expedição. Ela nomeou a Baía de Todos os Santos, né? O que a gente vai chamar aí de Salvador, certo? E confirmou a existência do pau-brasil. O pau-brasil, então, basicamente era um pedaço de madeira, né? Uma planta que você, deixando ela na água fervendo lá, ela solta uma determinada tinta e isso você pode colorir as roupas. Então, roupas que não tinham cor poderiam se tornar vermelhas, que era a cor aí do pau-brasil. Firmeza? Vermelho. Vixe, mano, os caras já, o Vitor querendo doutrinar nós. Se liga na missão. Então, aí em 1503, né, houve outra exposição, né, que foi aí fundando as primeiras feitorias. Essas duas coisas que eu estou apontando para vocês, ele é unicamente para construir o raciocínio, firmeza? Então, começou a criar essas feitorias. Primeiro você colocou o nome, falou essa porra aqui se chama Baía de Todos os Santos, né? Futura Baía Mil Grau. Então, e posteriormente ele começa a colocar feitorias. Victor, feitorias é aquelas coisas que eles tinham também na costa oeste da África? É, cachorrão. É a mesma coisa, mano. Então, o sistema que ele já fazia na costa oeste da África para influenciar dentro do continente e, consequentemente, trocar mercadorias por escravos do continente africano, ele começa a fazer feitorias dentro também na costa, naquela parte do mapa que eu mostrei no começo da aula. O que é essa feitoria, mano? É um forte, basicamente, é um pico lá de pedra, que você coloca o seu navio, você aporta o seu navio, chega lá, faz um negócio, né? Você negocia com as pessoas que vêm daquelas terras lá, né? Os indígenas, os caciques, né? Você vai lá, negocia e troca uma coisa por outra, certo? Por que há essa troca? Essa troca se chama escambo, é de uma mercadoria por outra, basicamente. É um celular por outro celular, tá ligado? É você dá sua bike 3 livros para um celular, firmeza? É escambo, mercadoria por mercadoria, firmeza? E a partir disso, né, em torno dessa sede, né, uma coisa importante de a gente pontuar, em torno dessa feitoria, criava-se uma estrutura, começava a surgir, né, plantações, criações de animais, para o que, Victor? Para começar a alimentar essas pessoas que tinham um certo cardápio ou um certo hábito alimentar que era diferente dos indígenas daqui. Os indígenas comiam coisas da terra, né? Colhido da terra, certo? E coisas trabalhadas, tal, com fogo em geral. Os portugueses tinham hábitos alimentares completamente diferentes. Então eles trazem para cá galinha,
cachorro, entre outras coisas, beleza? Então a gente tem aí que em torno dessas feitorias começa a se criar uma estrutura mínima para alimentar aquelas pessoas que estavam lá dentro dessas feitorias, beleza? Agora vamos mostrar aí e discutir o que é essa questão da posse. Por que essa posse é tão importante? Aqui a gente tem um mapa geralzão, um mapa que todos os professores de história e muitos de geopolítica adoram, né? Inclusive eu uso ele em várias aulas. Então a gente tem aqui um mapa onde a gente retrata dois países, né, coloridos, só os coloridões, o diferentão de todo o mapa aqui é a Espanha em laranja e o em verde Portugal, beleza? Então as setinhas que saem daqui de Portugal é Portugal e a setinha que sai daqui, ó, onde eu estou apontando a porra do mouse, é Espanha, firmeza? Então Portugal, ele já chega, lembra quando eu falei na aula anterior, quando ele começa a se redirecionar ultramar, então existe um contexto aqui na Europa, a Guerra dos 100 Dias, a Guerra dos 100 Anos, tá ligado? Que é França e Inglaterra. A gente tem aqui todos os mercadores, tanto da Liga do Norte como de Viena e Gênova, né? Eles dominando todo esse comércio aqui no Mediterrâneo. Que comércio, Victor? O comércio com a Índia, com o que eles chamam de Índias, né? As Índias, né? A Índia. Né? Não é a Índia aqui, ó. Aqui. É as Índias. Então é tudo isso daqui que a gente chama de Índia, que a gente chama de Malásia, Indonésia, Vietnã e China, eles chamam de as Índias, beleza? Tudo isso daqui. Então, basicamente, todo esse comércio que vinha por aqui, passava por Constantinopla, lembrando das aulas que a gente tratou, esse comércio ele vinha por essa região. Isso fica claro quando a gente mostra aquele mapa, né, aqui pelo Egito também, aquele mapa da peste negra, beleza? Então, Portugal ele vê necessidade, né, por ele ter feito uma centralização muito mais precoce, né, já nos primeiros anos ali, já em torno do século, se eu não me engano, 13, isso. No século 13 ele já consegue a sua independência frente Castela, certo? Frente ao reino de Castela, e a partir disso, tudo que ele começa a conquistar, a partir disso, já é território independente português, né? Que ele vem se estende até o finalzinho aqui da Península Ibérica. Então aqui a gente tem umas linhas. O que são essas linhas? São navegações portuguesas, tá? Elas estão aqui pontuadas por datas, né? Depois. Então a primeira delas é essa verde aqui, ele vem até o Cabo da Boa Esperança. Mas isso ocorre, parceiro, em 1488. Antes disso, a gente já tem Portugal, ó, navegando nessa ilha de Açores, na Ilha da Madeira, na Ilha do Cabo Verde. E todas essas três ilhas aqui, presta atenção no que eu tô falando, cacete. Nessas três ilhas aqui, ele já implementava o que a gente vai chamar de produção de açúcar, ou de melado, para ser mais digno aos fatos, né? A produção de melado, aquilo que vai ser refinado e transformado em açúcar, beleza? Ou a gente chama de açúcar mascavão, nem sei se eu posso falar isso, mas foda-se, falei. Então aqui ele já implementava os engenhos, aquilo que a gente vai chamar de cultura do açúcar aqui no Brasil, certo? Na América Portuguesa. Isso daqui, que a gente vai chamar de sociedade do açúcar, cultura do açúcar, ele já é implementado já em 420, né, e 427 em Açores e Madeira e em Cabo Verde, beleza? Então essas ilhas aqui, todo o sistema que vai ser implementado aqui, Portugal já fazia isso em outros lugares, beleza? E também tem aqui a representação, a tomada de Celta em 415, né, e Cabo Bojador, né, que a gente vai chamar aí de Marrocos, se eu não me engano, 435, tá? Não precisa aí a gente lembrar todas as datas, mas lembrar que antes que Portugal fosse para o Brasil, ele já tinha posses dentro do mar. Além disso, aquela cultura do açúcar que ele vai implementar depois de 530, né? Essa cultura do açúcar, ele já fazia com trabalho escravo que vinham aqui do que eles Congo, Angola, né? Que vinham aqui da costa oeste da África, ele já utilizava esse sistema em Açores, Madeira, Ilha do Príncipe, Cabo Verde, no caso, beleza?
Então isso é importante. Esse sistema ele já era utilizado por Portugal muito antes dele chegar no que eles vão dizer de Novo Mundo, beleza? Então, além disso, mas Victor, por que eles começaram a orientar o ultramar? Porque eles queriam chegar aqui. Lembra? As Índias. Firmou? Então eles queriam uma rota alternativa para chegar nesse lugar e fazer o comércio com essa região. Beleza? Então eles começaram a navegar a costa oeste da África em primeiro momento. Essa linha, depois essa daqui ele consegue cruzar o Cabo da Boa Esperança, chega no que a gente vai chamar próximo aqui da Somália, chifre da África, e consegue chegar aqui em 1498 na Índia. Beleza? A partir disso, ele tem uma estratégia que eu não vou dizer aqui, acho que não é tão importante, ele tem uma estratégia de fugir das correntes quentes e das correntes frias e consegue fugir daquele gigante de pedra que a sua professora de literatura provavelmente falará quando ela for falar sobre os Lusíadas, né? Que na realidade era um fenômeno da natureza e não uma coisa mitológica, beleza? Então eles começam a navegar cada vez mais longe da costa para fugir dessas correntes traiçoeiras, né? Então ele começa a navegar fora até que uma expedição que tinha propósito de comercializar com as Índias navega em uma distância maior do que outras para ver até onde eles conseguiriam fazer esse trajeto, fugir dessas correntes e utilizá-las ao seu favor. Ele chega em 1500, Pedro Álvares Cabral chega em 1500 em Porto Seguro, que a gente vai chamar de Bahia. O mapa que a gente mostrou, Quebrada, ele representa essa região aqui, onde eu estou passando o dedo. O dedo, ó caralho. A seta, firmeza? E esse mapa também já terminando, né? Por que é tão importante ter essa feitoria aqui? Porque Portugal já dominava toda essa costa oeste da África. Como? Através de feitorias. Então ele comercializava, ele era o principal império nesse momento, né? A Inglaterra começa a surgir muito forte também, a Espanha também, mas Portugal era o principal protagonista aí da costa oeste da África, do continente africano, certo? E ele fazia comércio com diversos impérios africanos para trocar por escravos, inclusive mandando expedições militares portuguesas para apresar escravos. A gente vai falar isso melhor na aula de diáspora africana, beleza? Mas, voltando aqui, a gente tem uma questão importante que é a navegação nesse oceano, o Oceano Atlântico. Por que Portugal não foi por aqui, Quebrada? Lembra? Porque ele teria que pagar impostos, inclusive comprar os produtos dos comerciantes dessa região. Ele queria o quê? Protagonismo. Para ter protagonismo, a rota deveria ser essencialmente dominada por ele. Então ele teria que ter os postos que esses navios vão parar, né, e pagar imposto para Portugal. Então ele deveria ter o protagonismo da região. Então, com ele dominando toda a costa oeste da África e dominando a outra ponta do mar, que era o Porto de Seguro, né, o que a gente vai chamar de América Portuguesa, ele dominando as duas pontas do Oceano Atlântico, o que acontece? Tudo que navegar no Oceano Atlântico será ou terá que pagar impostos para Portugal. Ou será navio português, ou terá que pagar pesados impostos e estar sujeito, né, às leis de Portugal. Beleza? Isso é importante. Por que isso é importante, Quebrada? Porque Portugal, como eu disse, ele fugiu do comércio por aqui por N fatores de guerra, peste e os caralho, mas é porque ele queria um protagonismo e uma rota que ele pudesse chegar aonde? Nas Índias. Então, nesse primeiro momento, já em 1501, quando ele nomeia a Baía de Todos os Portos, nesse primeiro momento, ele não está interessado, presta atenção nessa porra, mano. Ele não está interessado no que? Explorar essa terra, mas sim manter a posse, Portugal dominar as duas pontas do Oceano Atlântico. Ó, Portugal dominar as duas pontas do Oceano Atlântico. Isso é importante, beleza? E isso daqui, eu já vi em questões de vestibulares tratando isso daqui como uma pax, né? Uma pax de Portugal, semelhante que acontece
quando a gente falou na aula de Roma, né, de Pax Romana, quando Roma domina tanto essa região onde eu estou passando um dedo aqui, na Itália, como ele dominava também a cidade de Cartago. Ele dominava as duas pontas, presta atenção, as duas pontas do mar Mediterrâneo. Então, eles chamaram esse período de Pax Romana. Né? E tem alguns vestibulares que fizeram essa associação entre Pax Portuguesa, ou seja, Portugal domina as duas pontas do Atlântico. Isso é importante para cacete, mano. Importante para o vestibular, tá? Para o vestibular. Beleza? E também para construir a história da historiografia, entender o porquê que se inaugura esse período de colonização de feitorias. Por que feitorias? Porque entre 1500 e 1530 construía-se feitorias, nada mais. Beleza? Para garantir o que? A posse. Antes dela, elas tinham o objetivo de quê? De armazenamento e proteção. Proteção contra quem? Agressões externas e agressões dos povos que estavam ali naquele continente. Isso era válido, esse sistema de feitorias era válido para a costa do Brasil, como para a costa do continente africano, né, da onde eles tiravam a mão escrava, né, o trabalho escravo, e utilizavam inicialmente aqui na cultura do açúcar em Madeira, Açores e Príncipe, Cabo Verde, e posteriormente, em 1530, 32, para ser acho que isso mais específico, no Brasil, no que a gente vai chamar de América Portuguesa. Esse mapa é importante para isso, Quebrada, para a gente falar essas ideias que a gente discutiu agora. E o que é muito importante eu já situei e pontuei, beleza? Além disso, a gente tem aqui, só para pontuar mesmo, para não deixar apagado no mapa, a gente tem em 1492, né, a gente tem aí a navegação, né, do Cristóvão Colombo, que ele consegue descobrir, né, outra coisa aí, uma questão a ser discutida, ele chega em Cuba, né, e ele consegue descobrir aqui o que a gente vai chamar de Caribe, né, o Golfo do Caribe, aqui o Mar do Caribe. Isso aqui se torna um grande entreposto, presta atenção nessa porra, um grande entreposto para os navios que querem chegar aonde? Na Europa. Todos eles vêm daqui, aportam no Brasil, aportam aqui e vão para a Europa através da Península Ibérica, que é vendida pelos comerciantes daqui. Então, os comerciantes daqui começam a ganhar bastante prestígio. Por isso que a colonização de feitorias, ela interessa basicamente o objetivo e ela é influenciada pelos mercantes lusitanos, os burgueses mercantes lusitanos. Qual é o interesse principal deles? Comercializar com as Índias. Isso é possível porque Portugal domina os dois portos, as duas pontas do Atlântico, beleza? Aqui a gente tem um mapa 1000 grau também, de 529, tá? Um finalzinho aí já do período de feitorias, tá? E aqui a gente tem um mapa que foi feito, como eu disse, em 529, então foi feito por cartógrafos lusitanos, né? Então aqui é o mapa da época, é como os caras se guiavam através dos barquinhos, 1000 grau, tio. Beleza? Então aqui a gente tem umas bússolas, bagulho tudo aí, mas isso não é interessante, tá? Ele foi feito por Diogo, um cartógrafo português, como eu disse aí, e ele tem um nome como Carta Universal, né? E ele tem um nome mais específico, mas é a Carta Universal aí do Novo Mundo, né? Ele foi feito por Diogo Ribeiro, beleza? Aqui a gente tem a reprodução do que a gente chama de Península Ibérica, ó, Península Ibérica, beleza? Europa, continente africano, a costa oeste da África, beleza? E o que a gente vai chamar aqui de Mar do Caribe e Brasil, né? Olhou? Mar do Caribe, Brasil, costa aqui, Europa, beleza? E qual é a coisa mais interessante que a gente tem aqui para falar sobre isso? É os navios. Olha que interessante, cachorrão. Os navios que estão comercializando com as Índias, a China e a Índia, né? Olha como ela é distorcida, né? A forma que eles veem é muito diferente. Ó, o Oriente Médio, o chifre da África, né? Aqui a gente tem as Índias e os navios que vão comercializando com as Índias, eles têm que fazer esse percurso aqui, atravessar a África
aporta no Brasil, muitos navios aportam no Brasil, aqui tem um desvio, né? Eles aportam no Brasil e posteriormente vão para o Mar do Caribe para ser comercializado aonde, quebrada? Na Europa, beleza? Então isso é importantíssimo, mano. Por quê? Porque esse mapa aqui, ele mostra o domínio português que tem daqui, de Porto Seguro e da costa oeste da África, ele permite que todo o comércio que vem nessa região, ele pague, ou seja, subordinado às leis de Portugal, beleza? Ou pague imposto, ou seja, subordinado às leis de Portugal, beleza? Isso é super interessante, ainda mais quando a gente vê, né, a reprodução do mapa. Então você pode ficar aí vendo horas e horas, eu faço isso, eu acho top pra cacete, vendo horas e horas dando zoom para ver aí os detalhes, né, como eles viam o mundo naquele momento. O mapa, ele é uma perspectiva, uma representação do que eles estavam vendo ali, né, em forma de desenho, beleza? Então aqui a gente vai falar um pouco mais das feitorias. As feitorias, como eu disse, o início dela foi a exploração da mão de obra indígena. A gente já falou de todo o interesse que tinha, agora a gente vai falar um pouco mais dessas feitorias e começar a adentrar um pouco mais na história do Brasil, né, já nas terras brasileiras, né, que é o início da mão de obra indígena, né, por meio do escambo. Então esse é o início da exploração, porra. É exploração, quebrado, entendeu? Essa é a fita, mano. Não sei lá, são trocas comerciais, mas isso é o início da exploração. O que é escambo? É eu trocar essa caneca e meu celular por, sei lá, um outro notebook, beleza? Produto por produto. Não existe um dinheiro ou uma nota, né, um papel que intermedia essa troca. Não existe um papel que intermedia essa troca, como acontecia lá na Europa, né, e em muitas outras regiões, já há centenas de anos, né, não existiu dinheiro. Lembrando que o dinheiro ele surge em torno de 3.000 anos antes da Era Comum, tá? Anos pra cacete, beleza? Então, antes disso, aqui não existia essa relação, essa harmonia de ideia. Nesse sentido, trocava-se produto por produto. Isso se chama escambo, beleza? Esse é o início da exploração de mão de obra indígena. E o que envolve esse escambo? O português trocava arma de fogo, trocava roupas, algumas roupas coloridas, né, que chamassem muita atenção, trocavam cavalos, animais. Então a galinha os portugueses trouxeram para cá, as galinhas, as doenças, né, ainda mais nesse momento de epidemia, eles trouxeram o cavalo para cá, como os espanhóis trouxeram os cavalos também para a América Espanhola, eles trouxeram esses animais para cá. E, além disso, eles trouxeram diversas doenças, como a gripe, né? A peste também, a tuberculose, né? Tudo isso eles trouxeram para o continente americano. Isso não existia aqui. E isso já foi um grande indício que a gente vai falar mais para frente sobre o genocídio indígena. Beleza? Então, diversos produtos, não que a gripe a doença seja um produto a ser trocado, né? Mas já abarcando aí, pulando um pouco, adiantando o que vai ser discutido. Mas esses produtos como arma de fogo, pólvora, algumas roupas coloridas, alguns objetos, mesa, entre outras coisas, cavalos, animais, né? Espadas, entre outras coisas, armas, várias armas, né? Tudo isso eles trocavam com os indígenas por pau-brasil e por algumas pedras de ouro que eles acabavam de forma aleatória encontrando aí em algumas tribos, beleza? Isso é o escambo, mercadoria por mercadoria. Além disso, eles trocavam também o que a gente vai chamar de peça. O que são peças, quebrar? Isso é importante. Peças são chamados os índios da terra, né? O que é índio da terra? Eles são índios que foram aprisionados, né? Então, uma tribo indígena ela tinha conflito com outra tribo, eles guerreavam, eles aprisionavam esses indígenas, tá ligado? E eles aprisionavam os melhores guerreiros, aí depende muito da tribo indígena, né? Peculiaridade, mas eles aprisionavam alguns indígenas
e esses indígenas, eles eram escravizados e transformados em peças, o que eles vão chamar de peças. Quem chama de peças são os portugueses, né? E eles chamam também de índio da terras, né? O que são isso? É uma nomenclatura portuguesa para aquilo que eles vão chamar de indígenas escravizados, beleza? Que é completamente diferente da escravidão negra. A escravidão indígena feita, que eles vão, esse aprisionamento de indígenas feito de indígena com tribos indígenas é completamente diferente do que a gente vai chamar da escravidão que vai ocorrer entre que os povos portugueses, os europeus, vão fazer no continente africano com os negros, né, com os pretos, né? Isso é completamente diferente. O objetivo das duas e a utilização do escravo era completamente diferente, beleza? Aqui a gente tem uma representação de domínio público e desconhecida, né? Um desenho simples aí, que eu acho muito da hora, né? Que são os indígenas fazendo um escambo. Então a gente tem uma caravela, os portugueses aqui, né? Dá para ver a diferença, trocando, né? Mostrando alguns produtos, né? Ó, a gente tem isso, a gente tem arma de fogo, a gente tem... E por que a arma de fogo é tão importante? Porque os indígenas guerreavam entre os próprios indígenas com tribos rivais, né? Então você municiar alguma tribo com armas, você permite que ela vença a outra e fala, ó, semelhante ao que aconteceu muito na África também. E ó, se você trazer escravos, mais escravos para mim, eu vou te trazer mais armas, eu vou te trazer umas coisas de luxo, blá blá blá, e essas coisas, entendeu? Então o escambo, a troca, certo? E, então eles começam a trazer fumo também, então eles começam a viciar muito dos indígenas com tabaco, né, entre outras coisas aí que tinham no Brasil e outras coisas que eles traziam também, beleza? Então aqui a gente tem essa representação do escambo e mais um mapa aí, né, daquilo que a gente vai falar do trabalho indígena, beleza? E umas caravelinhas, os peixinhos 1000 graus, beleza? Então esses temas que eu falei de mais principais nesse momento, isso é importante, tá? A gente vai trazer umas referências para vocês, tá? E falar um pouco da questão do genocídio dos nativos da América, né? A gente já adiantou um pouquinho no escambo ali, né? No início da exploração. Então, além de você trocar produtos, explorar a mão de obra indígena, fazer os indígenas buscar conflitos com outras tribos para trazer mais peças, escravos indígenas, trazer mais, desmatar para trazer o pau-brasil, né? Tudo isso já é início da exploração, porque isso acaba, presta atenção nessa porra, desestabilizando um sistema que existia meio que em harmonia ou com muito menos conflito, né? Dentro aqui, muito menos conflito que eu falo é sem a intervenção europeia, né? Não que não existisse conflito, né? No continente. Isso acaba trazendo o quê? O que a gente vai chamar, e muitos historiadores com propriedade vão chamar de genocídio dos nativos da América, beleza? Então a população indígena ela foi vitimada por epidemias, como eu disse, eles trouxeram diversas doenças, inclusive doenças que vinham com esses animais que eles traziam também, né? Ou simplesmente pelo contato com o branco, né? Hoje a gente está vendo uma situação de pandemia onde o contato com outra pessoa, né, que tem determinado vírus, transfere um vírus que a gente não tem imunidade e isso acaba letando a gente, tendo níveis de letalidade extremamente altos, morrendo diversas pessoas. E a forma que ela espalha é uma forma muito veloz. Né? Já naquele momento era muito veloz. Lembra que a peste negra chegou da França para a Inglaterra em aproximadamente um ano. Né? 12 meses aí, é rápido. Né? Pensando historicamente, óbvio, né? Mas é rápido, irmão. Então, nesse sentido, a gente já tem uma grande parcela dessa população sendo morta por essas doenças trazidas. Além disso, o trabalho forçado, né? Pela a extração do pau-brasil e até por indígenas que já são trazidos e escravizados, que os próprios portugueses faziam muito desses indígenas retirar o pau-brasil da mata, né? Ir atrás desse recurso que é selvagem, né? Ele não é plantado, ele se colhe na natureza. Você utiliza também trabalho indígena e
Melhor falar só isso. Trabalho indígena, beleza? E, como eu disse, isso desestrutura todo o sistema que existia e isso acaba ocorrendo uma desarticulação da economia de subsistência, porque o interesse das tribos indígenas em ter um contato com a terra ou com outras tribos unicamente para ter a sua subsistência e manter a sua vida ocorrendo, isso acaba saindo do controle no momento que os interesses europeus por indígenas escravizados, né, e por manter essa posse da terra, manter a presença deles aqui permanente, né, com essas relações com esses indígenas e posteriormente de implementar um sistema aqui na América Portuguesa, né, esse sistema ele desarticula os interesses dessas tribos e fazem com que elas se interessem basicamente pelo comércio e pelas trocas, né, com os portugueses, e os portugueses literalmente se armando e trazendo cada vez mais contingente militar também, extermina diversas tribos que são contrárias. A gente tem que entender que nem todas as tribos elas tinham relações, isso é importante, tá? Relações de comércio e troca com os portugueses. Muitas tribos, né, dos Pês, dos Tupis, desse tronco linguísticos, né, que são diversas mesmo, elas tinham confrontos armados com os portugueses. Então eles utilizavam desse escambo e dessas relações com determinadas tribos para intermediar entrar em confronto com esses inimigos indígenas dos portugueses, beleza? Então há uma completa desarticulação com a vinda dos interesses e dos portugueses europeus para o continente, beleza? Então aí vale a pena você ver de forma unicamente, um parênteses, de forma unicamente de comédia, né? É uma reprodução artística, o vídeo que a gente falou no início da aula de colonização do Porta dos Fundos, beleza? Isso aí seria bem legal, assim, pra você descontrair um pouco, beleza? O vídeo, ele não tem interesse historiográfico, tá? Ele não tem isso, ele é uma sátira, né? E a partir desse momento, ele é uma obra artística aí que ele tem interesses, obviamente, fazer críticas, né? Fazer críticas, mas ele não tem caráter historiográfico, beleza? Não vai estudar história para vestibular com esses vídeos, né? Por favor. Então a gente tem lutas de resistências, né? Além disso, como eu já disse, aí vários indígenas entravam em confronto e os portugueses usavam os próprios indígenas que faziam escambo com ele para confrontar esses índios inimigos, como eles mesmos, com um contingente militar português, destruíam esses indígenas e literalmente apagavam ele da história. Isso que é um genocídio. Eles vão contra uma determinada raça, com determinado povo, para ser mais um termo melhor utilizado, um determinado povo, e eles exterminam qualquer coisa que lembre esse povo, inclusive você que eu falo assim, a pessoa e a história dela. Ele é um genocídio, eles apagam esses povos da história. Então diversas povos não puderam ser lembrados na história e retratados na história por causa desses conflitos que ocorrem, que a gente pode denominar como genocídio, beleza? Aqui a gente tem umas referências, né? Então a gente tem um documentário aí que é feito por antropólogos, historiadores brasileiros, bem interessante, tá? Um documentário do Netflix que chama A Guerra das Conquistas, o link tá no YouTube, então você pode pegar seu celularzinho, mais um momento de descontração, clica lá, e esse aqui você pode utilizar pelo menos para embasar um pouco discussões, questões de vestibular, algumas questões de vestibular, mas pode ser melhor utilizado também em questões de redação, beleza? Isso é interessante. E aqui a gente tem uma animação, né, que é muito louco, né, sobre uma história de amor e fúria. Ele é de 2013, então a gente tem a Camila Pitanga, várias pessoas aí fazendo a dublagem, né? É uma animação brasileira, então assista para perder pelo menos o preconceito sobre animações brasileiras, se você tiver algum, né? O link também é de YouTube, então é fácil de só clicar aqui e é nóis, beleza? E vai também estar na descrição do vídeo. Então aqui é um momento também de descontração para você estudar, mas também aliviar um pouco as tensões aí, que eu sei que é muito 1000 grau nesse momento aí que todos nós estamos passando, beleza? Então agora a gente vai mudar um pouco desse tema
Já retratamos aquele período que a gente falou de pré-colonização e de colonização de feitoria, né? Vamos ver o tempo aqui rapidão. Tá no tempo, beleza? Aqui a gente vai falar agora que em 1532, né, começa a vir aquilo que a gente vai chamar de expedição colonizadora, ou seja, aquele sistema de feitorias, né, ele não estava garantindo a posse. Garantindo em qual sentido? Diversas potências como a França, a Inglaterra e algumas potências italianas e talvez, aí eu não tenho informações para isso, né, para falar mais, mas essas nações, esses reinos, né, eles começam a também a querer invadir e tomar posse de determinadas extensões de terras dentro da América Portuguesa, do que a gente vai chamar de América, que a gente chama de América Portuguesa, beleza? Então, nesse momento, Portugal precisa reforçar, né, para manter o seu domínio sobre o Atlântico, ele precisa reforçar a proteção dessa terra. E como você vai reforçar? Aumentando o contingente. Como você vai reforçar? Presta atenção. Aumentando o contingente de europeus e de portugueses dentro dessa terra. Beleza? Então, nesse momento, vem em 1532 uma expedição, né, que ele traz para cá para o Brasil plantas como a cana-de-açúcar, já vale a deixa aí, ferramentas agrícolas e alguns animais domésticos, beleza? Alguns cachorros, alguns gatos, essas coisas aí, beleza? São fofos, beleza? E também a gente tem que essa mesma expedição, ela vai até o Rio da Prata, eu vou mostrar um mapa atual, tá? Mas ele vai até o Rio da Prata, para vocês entenderem qual é a extensão de dominação que Portugal quer ter. Unicamente para entender isso, eu vou mostrar esse mapa, né? E ele também funda em 32 a Vila de São Vicente, né? Que a gente vai chamar aí, e no Santo André da Borba Gato, né? Acho que é isso aí. Sei lá, acho que eu falei errado. Respectivamente no litoral brasileiro, né? No litoral e no interior do estado de São Paulo, beleza? Só ver aqui, Santo André do Borba do Campo, né? Da borda do campo, caralho. É isso aí. Vou mostrar o mapa aqui rapidão, né? Esse mapa é um mapa tirado do Google, então é o mapa atual do Brasil, inclusive tem todos os países atual, as divisórias atuais, então não é para isso. Não use esse mapa para querer ter a dimensão do que será a América Portuguesa, porque isso não é a América Portuguesa, isso é o Brasil atual, tá? Então não use para isso. Unicamente esse mapa eu vou usar para vocês entenderem que em Porto Seguro a primeira expedição de exploração ela chega, né, em Salvador, e ele navega por toda essa região, fundando uma vila aqui em São Paulo e no interior, um pouquinho de São Paulo, e também vem navegando por toda essa extensão onde eu estou passando o mapa até aqui, a Bacia da Prata, beleza? Ele dirige-se para o Rio da Prata, aqui é o Rio da Prata. Então, Portugal quer garantir o quê? A posse desde aqui, ó, desde aqui do Pará, certo? Daqui, da entrada, né? Desculpa, caralho, mano, não é nascente e Foz. Da Foz do Rio Amazonas, aqui no Pará, né? São Luís, e aqui toda essa região. Então ele quer garantir a posse de toda essa região quebrada. Esse mapa é unicamente para você ter noção do quanto é essa extensão e o que isso, né, posteriormente, tudo isso daqui será constituído como território brasileiro e essas linhas vão ser traçadas e entendidas no decorrer das aulas, tá? Então ele quer garantir a posse desde o Pará aqui na foz do Rio Amazonas até a foz do Rio da Prata, beleza? Toda essa região, beleza? Então vamos lá. Para estender, para ocupar toda essa vasta região aqui, ele precisa do quê? De um sistema. Qual sistema ele vai adotar? O mesmo sistema que ele adotava na Ilha do Príncipe e as ilhas que eu falei, a Ilha da Madeira, do Príncipe, Cabo Verde, né? Em todo esse sistema. E qual é? Capitanias hereditárias. O que é capitania hereditária? Lembra lá na aula de origem dos governos, origem dos estados absolutistas, né? Dos reinos absolutistas? Lembra que em Portugal ele adotou um sistema de doar terras
para a nobreza e para os mercantes, alguns mercantes, um sistema que não era hereditário, ou seja, um sistema que ele doava a terra, né? E vale a pena você ver a aula anterior, ele doava a terra e quando aquela pessoa morresse, aquela terra voltava para Portugal. Sistema semelhante ele adota na Ilha da Madeira e Cabo Verde, né, na Ilha do Príncipe, e também adota Açores, né, e também adota aqui no que a gente vai chamar de América Portuguesa. Ou seja, ele vai adotar o mesmo sistema, o sistema é igual, Portugal não inventa roda, irmão, firmeza? Então ele adota aqui o que ele vai chamar de capitanias hereditárias. Essas terras vão ser divididas em lotes de terra, vão ser doadas para mercantes e nobres lusitanos, e esses lusitanos têm a função de explorar e povoar e defender essas terras, tá? De ataques tanto dos indígenas ali, daqueles povos que estão na terra, que vocês estão invadindo, óbvio, né, europeus, e dos europeus que tentavam também invadir essa terra, né, um sistema de proteção ali que garantisse toda aquela extensão, como mostrei no mapa anterior, que ficasse sob a influência portuguesa, beleza? Isso aqui, essas capitanias, assim que esses caras morressem, né, essas terras voltavam a Portugal e eles denominavam outros capitães donatários, né, provavelmente o filho, mas assim, essas terras elas eram de Portugal, beleza? Semelhante aí, Portugal adota um mesmo sistema aí, com algumas mudanças, isso é óbvio, né, é importante eu pontuar aqui, o historiador mais chato, mas existe sim umas mudanças, mas são poucas aí, dá pra gente fazer essa associação, beleza? E como é feito? Você doa essa terra para um capitão donatário, ele recebe essa terra, e o documento que oficializa essa doação é a carta de doação. O donatário recebe essa terra, garantindo a posse, né, mas ele não se tornava proprietário dessa terra. E qual é? Lembra aqui, ó, a Foz, a gente está falando do Pará aqui, todas essas capitanias. Beleza? Aqui na realidade, Pará, né? Quebrada. Todas essas capitanias aqui seriam dominadas. Até aqui, a foz do Rio da Prata, até a foz do Rio Amazonas. Beleza? Todas essas capitanias. Isso é importante. Beleza, quebrada? E o que além disso, eles tinham? Eles tinham que ter uma responsabilidade que a gente vai chamar de carta de floral, que era um documento onde que ele tinha que fundar as vilas, essa é a obrigação dele, fundar as vilas, ele tinha que explorar essa terra ou dividir esses lotes, vamos pegar aqui Pernambuco, ele dividir em lotes menores para pessoas ou para familiares ou para nobre, ou para porra que ele quiser, para essas pessoas administrar e proteger essas terras. É importante lembrar que eles usam como referência o Tratado de Tordesilha. Não quer dizer que eles vão explorar essa região interna aqui onde eu estou passando o mapa, ou a seta. Beleza? Eles não vão, eles vão se limitar aqui, ó. Tá? Como o Novaes mesmo falava, uma colonização, né? Os portugueses eram caranguejos. Eles eram caranguejos, porque eles andavam só de lado, aonde? Na costa. Beleza? Onde vai se implementar o sistema de açúcar. Eles tinham, então, essa responsabilidade de dividir essas terras, né, e cobrar um imposto de 5%, que é a vintena, né, sobre a pesca, a exploração do pau-brasil e outros tributos, qualquer produtos que fossem explorados dessa região. Beleza? E a gente vê que nem todos os capitães donatários eles vão ocupar essas terras. Né? A maioria, a capitania que se destaca é Pernambuco e posteriormente, uns anos depois, São Vicente, né? Que foi a capitania que ele fundou aqui a vila de São Vicente, né? O Martim lá, e foram essas duas principais que se destacam em primeiro momento, né? Todas essas aqui, todas Bahia, todas essas regiões aqui, essas capitanias, elas não têm um destaque importante, beleza? Nesse primeiro momento, tá? Então, existe um abandono, então nem todas essas capitanias elas foram ocupadas. Então, o sistema que tinha como objetivo de manter a posse, ele não se tornou eficaz, ele não se mostrou eficaz. Né? Então, a partir desse momento, ele precisa fazer o quê? Um sistema novo, que vai ser o sistema de governo gerais, que vai ser implementado em 48, né? 1548, né? E esse sistema ele tem como objetivo, isso é importante, garantir a posse. Então, o sistema anterior,
por falta, presta atenção, por falta de interesse da nobreza e dos comerciantes lusitanos, né, de ocupar e explorar essa terra. Por quê? Porque eles estavam interessados aonde? Com o comércio com as Índias. Né? Eles estavam interessados no comércio com as Índias. Só que Portugal precisava proteger a terra das invasões. Então ele fez o sistema de capitanias hereditárias. Não deu muito interesse mesmo assim, então ele cria o governo gerais e cria um sistema novo onde ele consegue dividir as funções. Você vê que o capitão donatário antes, ele acumulava todas as funções nele, dividir a terra, criar lei, tudo, cobrar imposto, fazer justiça, tudo era centralizado no capitão donatário. Aqui ele vê que esse sistema centralizado unicamente numa pessoa não dá certo, então ele divide o poder, né, e cria o governo gerais em 48. Esse governador geral ele tem função de incentivar o plantio de cana-de-açúcar, então ele começa a adentrar a cultura do açúcar, né, e procurar metais preciosos e, importante pra cacete, defender a colônia de tanto das tribos dos povos indígenas rivais, dos portugueses, né, que eles já tinham inúmeros povos rivais, né, como também dos reinos europeus que estavam aí atacando também essa região, querendo seu pedaço de terra também, beleza? E dividia-se, essa era a função do governador geral. E existia ainda o provedor-mor, que era responsável pelas finanças, né? A gente tinha o ouvidor-mor e também tinha um responsável pela defesa, beleza? Então começa a ter uma divisão aí. Eu vou falar, aqui é unicamente por destaque, né? Os principais governadores que tiveram destaque, vocês não precisam decorar eles, tá? Isso é só questão para pontuar mesmo. Então o Tomé de Souza, ele trouxe os primeiros jesuítas para o Brasil, né? Vamos ver que a atuação dos jesuítas é muito influente no Brasil, muito influente mesmo, tá? Inclusive isso vai descombinar em diversos confrontos com a coroa portuguesa, lá com o José I, né? A Maria Louca. A gente vai falar mais disso mais para frente, mas ele traz já os primeiros jesuítas que vão dar 1000 tretas aqui no Brasil e funda o Bispado de Salvador. O governador Duarte de Costa, ele funda o Colégio de São Paulo, né, que vai dar origem ao estado de São Paulo, à cidade de São Paulo, melhor dizendo, né? E o Mensac, ele expulsa os franceses do que os franceses chamavam de França Equatorial, né, se eu não me engano, né, ele expulsa os franceses da onde? Do que a gente vai chamar de Rio de Janeiro hoje, né? Então aí existe já uma atuação de um governador geral para garantir a posse, isso é importante, beleza? Então aqui tem a foto do Mensah, né, destaco ele porque eu quero que essa porra da posse fique importante para vocês, e uma charge que eu tirei de questões de vestibular, que já foi retratado em questões de vestibular, né, que fala a mudança da capitania hereditária para o governo geral. Então vamos ler ela rapidão aqui, né? A gente tem um rei de Portugal, um mano aqui que está esculpindo, né, escrevendo aí o projeto para ele, né, falando, ó, relaxa o rei, que a gente vai fazer isso daqui e isso vai garantir a posse. O rei meio em choque. Por que em choque, né? Não podemos errar novamente, uma pessoa fala atrás, né? Aqui falando o cara que está no Brasil, né? Projeto governador geral, né? E ele fala, os brasileiros, né? É uma charge, né? Vão acabar falando francês, ou seja, ele está retratando a invasão dos franceses no que a gente vai chamar hoje de Rio de Janeiro, né? Fundando o Forte do Coliguet ali, né? Adentrando nessa região, querendo fundar a França Atlântica, né? Ou a Nova França aí, no caso. Né? Então você vê os franceses fazendo um confronto, pressionando quem? Os portugueses para garantir a posse. O governador-geral Mensah, ele consegue expulsar com uma aliança com indígenas, né? Os franceses também tinham aliança com indígenas, né? Era uma coisa comum dos europeus fazer isso, né? O Mensah, com alianças com indígenas, ele consegue expulsar os franceses e garantir a posse do que a gente vai chamar de Rio de Janeiro. Beleza? Então já adentrando aí, deixa eu ver quanto tempo eu tenho de tempo. Tem ainda, vai dar tempo. O projeto agrícola, beleza? Então, garantindo a posse, a gente vai adentrar um pouco mais sobre o projeto agrícola que essas pessoas tinham,
os mercantes portugueses tinham, né, o Império Português tinha. Por quê? Porque a gente viu que veio um sistema novo para administrar e com esse sistema novo precisava de uma povoação maior. Então as capitanias hereditárias, elas começam a dar um pouquinho mais certo. É importante pontuar que capitania hereditária e sistema de capitania hereditária e governos gerais, capitania hereditárias e governos gerais, eles confluem junto, né? Então tem lugares que são capitanias hereditárias, né? Como Pernambuco, São Vicente, tem coisas que em outros lugares que os governos gerais dão melhor resultado, então elas vivem junto, né? O importante para Portugal não é substituir completamente um sistema pelo outro, mas ocupar a terra para garantir a posse, beleza? Então o projeto agrícola aqui é mais um desses braços para garantir essa posse, né? E como eu já disse desde o começo da aula, naquele mapa tradicional de professor, né, das pessoas que querem passar aí o conteúdo de história e de geopolítica, né? A cana-de-açúcar ela já era cultivada desde o século XV, ou em torno aí de 1400, né? 415, 420, 425, 430, né? Nos engenhos na Ilha da Madeira, Açores, Cabo Verde, Príncipe, né? E o trabalho, né, aquilo que a gente chama de plantation, já era utilizado nessas ilhas muito antes de chegar ao Brasil, o que a gente chama de América Portuguesa, e feito por trabalho escravo de povos pretos que eram retirados ali do continente africano, beleza? Contou-se isso com investimentos, né? A implementação desse sistema ele precisa de dinheiro, né? Os portugueses não tinham, os portugueses eles eram comerciantes que estavam iniciando aí um certo protagonismo, então eles não tinham recursos para conseguir um único mercante fundar aí e fazer esse tipo de exploração. Então ele funda aquilo que eles vão chamar de companhias, né, que são vários burgueses mercantes que se unem os seus dinheiros e vão aí fazer empreendimentos ultramar, né? Mas mesmo essas companhias, elas que tinham objetivos que a gente vai retratar melhor nas próximas aulas, mesmo essas companhias, elas não tinham dinheiro suficiente às vezes. Então, muitos banqueiros dos Flandres, quem são os Flandres? É a Bélgica, o norte ali da Holanda, né? O que é Bélgica e Países Baixos hoje, né? São esses banqueiros que fazem parte dos comerciantes do norte, como a gente mostrou no mapa da aula anterior. Eles começam a financiar, né, esse sistema de açúcar. Ou seja, tudo que é produzido na cultura do açúcar, eles vão ser vendidos e transportados para essa região, para o norte do continente europeu, ou seja, os holandeses, ali os Países Baixos. Esses países vão refinar, presta atenção, refinar esse melado, né, refinar esse produto e vender em toda a Europa, beleza? Então Portugal ele entra em que parte desse processo de comércio? Em explorar a terra, produzir cana-de-açúcar, produzir o melado e vender esse melado, presta atenção, para os Países Baixos, que a gente vai chamar de Bélgica e Holanda hoje, beleza? Então, basicamente, Portugal ele entra em uma determinada fatia desse comércio. Ele não faz todo o processo, mas ele domina o Atlântico, ele domina o Atlântico e ainda ganha um dinheirinho aí com o comércio do açúcar. Só que Portugal quer mais que isso, porque o empreendimento do açúcar, ele não é tão lucrativo. Ele não traz tanto interesse dos mercantes portugueses, né? Mas Portugal precisa, o reino de Portugal precisa manter essa posse do Atlântico. Então o que ele faz? Ele põe o incentivo escravo, a mão de obra escrava, ele traz os comerciantes escravistas portugueses para dentro também, dentro desse sistema do açúcar. Então ele põe a mão de obra escrava como base para a produção, para trabalhar na plantation, beleza? Na cultura do açúcar, na exploração da cana-de-açúcar, beleza? Então ele começa a aglutinar, né, diversos setores mercantes portugueses para Vral.
para a cultura do açúcar, que vai garantir maior lucro para Portugal através de impostos e, consequentemente, a posse da navegação do Atlântico, beleza? E o protagonismo de Portugal, né, tanto aí nesse Atlântico, garante recursos vindo da Índia, como até alguns recursos vindo do Brasil, beleza? Então aqui a cultura, como eu disse, ela é feita pelo tráfico negreiro, né? Desses navios tumbeiros aí que vêm da costa africana, do continente africano, escravizando o povo preto, né? As populações, os povos pretos, certo? E o empreendimento, como eu já disse na fala anterior, ele é altamente lucrativo para a coroa portuguesa e para os mercantes, consequentemente. A coroa através de impostos e os mercantes que trazem esses escravos e vendem tanto na Europa como no empreendimento do açúcar para trabalhar, né, sem ter a sua mão explorada, ser um escravo nesse sistema do açúcar. Beleza? Só que não existe só a exploração da mão de obra dos povos pretos, mas também a exploração da mão de obra indígena, que já se dá desde 1501 com as primeiras feitorias. Né? A gente já sabe disso. Então, a exploração da mão de obra indígena, tanto na extração de pau-brasil e de produtos, né, que vai ser depois dominada pelos jesuítas. Os jesuítas vão tomar frente desse tipo de exploração, né, de trabalho indígena, de buscar na mata esses produtos, né, selvagens, né, que vão ser chamados de drogas do sertão, tá? Mas também da utilização de indígenas para a exploração da mão de obra dentro do empreendimento do açúcar, né? Então todo esse processo, né, ele começa a centralizar-se na cultura do açúcar, no projeto agrícola de exploração. Né? Então a mão de obra indígena e a mão de obra dos povos, os povos pretos que vêm do continente africano, né, como escravos, né, raptados do continente e sendo colocados como escravos nessa situação, né, de extrema exploração. E o trabalho no projeto agrícola vai ser exclusivamente utilizado por escravos. Né? 99,999% será utilizado por escravos vindo do continente africano, porque traz rentabilidade para Portugal. Beleza? O conceito de guerra justa ele é um conceito criado pelos jesuítas. Como eu disse, os jesuítas vão tomar protagonismo na exploração da mão de obra indígena. Né? O conceito ele foi legitimado, né, falando que todos os indígenas que não podem ser aculturados. O que é aculturado? Presta atenção nessa porra. Aculturado é o indígena que é submisso, o indígena que aceita a cultura europeia, ou seja, aceita o catolicismo, aceita o Deus cristão. Né? Todos os indígenas que não aceitam esse tipo de aculturamento, né, eles são considerados como indígenas que são propícios, né, que são legitimados que eu falo assim, que são apoiados pela igreja, né, que sejam escravizados. Né? Então os indígenas que não são aculturados pelos jesuítas, eles serão utilizados como escravos. E como que isso era materializado? Através da guerra justa. Então, as tribos indígenas que renegavam os jesuítas, e os portugueses, eles chamavam os portugueses e falavam, vocês podem destruir essa vila, usar eles como escravos, porque eles não aceitam a cultura europeia, basicamente. Tá? De forma bem geral mesmo, tá? Então aqui a gente tem as duas representações das duas explorações da mão de obra, né? Então no engenho, né, aqui a gente tem uma pintura pelo Jean-Baptiste, né, de Brel, sei lá como é que fala, é um holandês aí, certo? Ele tem várias pinturas, os holandeses têm várias pinturas brasileiras, isso é devido, a gente vai falar a invasão inglesa lá na frente, mas aqui a gente tem pessoas, né, já sendo utilizadas como escravos, né, na situação de escravidão, trabalhando aí no empreendimento, no projeto agrícola açucareiro, beleza? Então eles estão aqui moendo a cana-de-açúcar para fazer
o suco dessa cana e posteriormente fermentar e transformar em melado, concentrando cada vez mais, que será transportado para os Flandres, que a gente chama de Bélgica e Holanda, e será refinado e vendido por toda a Europa pelos comerciantes do norte. Beleza? E aqui a gente tem a outra exploração, né, que seria a exploração da mão de obra indígena, feita por um jesuíta, representado aqui na central, né, dá para ver bem o destaque, e você vê que há sinais de aculturação já, né, alguns estão utilizando roupas, e basicamente, não passa aqui, né, não mostra, mas esse processo de aculturação era também trabalhar, né, sobre os interesses dos jesuítas, ou seja, da exploração dos recursos que a mata tem, né, através do pau-brasil, de cacau, algodão, diversas drogas, temperos, entre outras coisas, inclusive drogas medicinais, beleza? Tudo isso é chamado de drogas do sertão. Firmeza? Então essas duas são representações da exploração da mão de obra, isso é importante. A instalação dos primeiros engenhos ele se dá em 33, né? A gente viu aí que já saindo da pré-colonização, né? Vendo aquele risco de invasão, né? Cada vez mais dos povos europeus e também das pressões que os indígenas faziam, que era extremamente forte. Né, saindo desse período, começa a se fundar já em 33, 3 anos depois, né, as primeiras, os engenhos. Então, o primeiro foi feito pelo Martim Afonso, que trouxe a cana-de-açúcar, aqueles animais, teve os jesuítas que vieram depois aí também, e já em 630, né, alguns anos depois, né, algumas décadas depois, no caso aí, não sei aí fazer as contas, não sou bom em matemática, mas em 60 décadas depois aproximadamente, já existia 400 engenhos por toda a costa portuguesa. Então toda aquela extensão de terra que Portugal queria dominar, já existia ao todo 400 engenhos. Né? Então já é uma amplitude, os principais estão centralizados em Pernambuco. Então desses 400, a grande maioria são em Pernambuco, né? Mas existia outros engenhos pelo restante da costa aí, né? Não muitos, mas existiam alguns, beleza? Então a gente vai falar da importância desse projeto agrícola, né? Em toda a história, para você ter uma dimensão brasileira. Então a importância do açúcar, né? Aspas aí ao historiador citado, né, no livro do Francisco Carlos Teixeira, né, que foi citado na Maria da Linhares, né, uma citação aí, que é no período do apogeu da mineração, no século XVIII, né, em torno de 1700 aí, a mineração dava em torno de 300 milhões de libras esterlinas, né, que era a moeda que recorria aí por todo o mundo, né, hoje é o dólar, né, enquanto a mineração, Desculpa, pessoal, falei bosta, mano. No período do apogeu da mineração, no século XX, superou a 300 milhões de libras esterlinas, enquanto a mineração, na mesma época, gerou em torno de 200 milhões de libras. Ou seja, o empreendimento açucareiro, isso é importante quando a gente for falar na diversificação dos produtos e também for falar do período da mineração. Ele existia e ele tinha forte influência, né? Ou seja, ele gerava 300 milhões de libras esterlinas, o comércio do açúcar, ele gerava 300 milhões de libras esterlinas no período do ápice do ciclo do ouro, que ele gerava 200 milhões de libras esterlinas. Tá? Então isso é importante porque para mostrar que o período, esse projeto agrícola, ele é importante desde 1533 para garantir a posse, já dando uma certa rentabilidade para Portugal, mas até os dias atuais. E ele gerava mais lucro do que o próprio ápice do período da mineração, que gerava 200 milhões de libras esterlinas. Beleza? Isso é importante para mostrar o quanto o projeto agrícola é importante na história do Brasil e o quanto ele passa por toda a história, estando hoje até, inclusive, bem disseminado, né, a cultura do açúcar, certo?
não só na nossa cultura, que a gente vai falar algumas coisas, mas também na produção do álcool, né, de produtos para vender para o exterior e para consumo próprio. Né? Então isso é importante para ver como o açúcar ele faz parte não só da nossa cultura através, como a gente vai falar, mas também de forma monetária para o Brasil desde aqueles momentos, sendo mais lucrativo até que o próprio período da mineração, que foi o período mais incisivo português aqui. Portugal ficou maluco com esse período, ele ficou tipo, ele veio para o Brasil de todas as formas possíveis, a gente vai discutir isso melhor em outra aula, beleza? Então o movimento do açúcar, ele movimentou, né, vamos falar um pouco dessa cultura do açúcar, ele movimentou hábitos alimentares, inclusive até hoje, né, com a produção do melado, a rapadura, que é utilizado para fazer confeitaria e diversos produtos, né, como também a cachaça, né, a famosa cachaça, né, se você é menor de 18 anos, não beba, porra, tá ligado? Né, fazendo o nosso papel aí, rapaziada. E as lavouras, né? A prática econômica do açúcar, nesse projeto agrícola, ele incentivou a vinda de muitas pessoas para cá, né? Inclusive da mão de obra escrava dos povos pretos do continente africano, é trazido para cá e todas essas pessoas precisam sobreviver e eles não comem só açúcar, né? Eles não comem melado, rapadura e cachaça, né? Eles também precisam se alimentar, todos, para sobreviver minimamente. Os escravos com o mínimo unicamente para trabalhar, né? E a senhores de engenhos, as outras partes da população aí tendo um repertório alimentar muito maior, né? Então, nesse sentido, aí a gente tem a criação de lavouras de milho, feijão, arroz e criação de animais. Então, existe uma mobilização de outras coisas sem ser o açúcar, porra. Não vai achar que só existe açúcar no Brasil, mano. Aqui a gente tem a representação de um engenho, né, feito por Frans Post, né, um outro holandês aí. Então aqui a gente tem a Casa Grande, né? Aqui a Casa Grande, onde tem aqui, onde mora o senhor de engenho, né? O senhor de engenho está representado aqui no cavalo e a sua esposa sendo carregada, né, pelos escravos, né? Então os escravos aí tinham um papel de manter a vida, eles atuavam para manter o status quo, né, desses senhores de engenho, né, sendo tratados assim, né? E também tinham a atuação tanto dentro da Casa Grande, isso é importante, tanto uma atuação dentro da Casa Grande, né, como uma atuação no trabalho do melado e nas lavouras de cana-de-açúcar, beleza? Então, os escravos, eles trabalhavam para tudo, todo o trabalho, 100% dos trabalhos era feito por escravos. 100% do trabalho, é tipo 99%, tá? O restante do trabalho era feito uma minoria bem pequena, era feito por homens livres, por alguns fazendeiros que não tinham engenho, né? Mas eram minorias, mas eles existiam, isso é importante também, tá? Então aqui a gente tem um pouco mais dessa cultura, né? A estrutura social, então a gente tinha o senhor de engenho responsável por dono de todo o engenho, né? Então ele tinha maior prestígio social, né? Então ele era o dono de toda aquela porra, então ele era que mandava e fazia o que acontecia lá, era tudo que ele queria, as vontades deles tinham que ser satisfeitas, todas as vontades, independente dependente do que é, irmão. Todas as vontades tinham que ser satisfeitas, claro, unicamente pagando os impostos para Portugal está satisfeito, beleza? E isso ele tinha tanto prestígio social dentro da América Portuguesa que a gente pode ser chamado eles de nobres da terra, né? Então, o prestígio dele vem, né, do que? Da terra, da posse do engenho, isso é importante. O prestígio dele vem da posse do engenho, da terra, de ser dono da terra. Porque depois aquela terra voltaria para Portugal, mas ele tem esse prestígio social bancado pela posse dessa terra. Beleza? Então, basicamente, por que nobre, Victor? Por que faz essa analogia entre nobre, né? Nobre e nobre da terra? Porque nobre é aquele que ele tem a sua descendência assegurada pelo seu sangue. Né? Você é nobre por quê? Porque meu descendente anterior era nobre. E aqui, basicamente, porque nobre da terra. O poder
do nobre europeu é calcado o quê? Na sua descendência, no seu sangue, né? E o poder do nobre da América Portuguesa, ele é calcado em cima do quê? Em cima da terra, e não em cima do seu sangue. Por isso que existe essa nomenclatura de nobre da terra, ou até alguns textos retratam, de alguns historiadores, de a aristocracia rural, ou a açucarocracia, né? Existem várias nomenclaturas aí, então não se assustem com ela, não precisa decorar todas, porra. Só não se assuste com ela e entenda a ideia geral. A ideia geral é que o poder desse senhor de engenho, desse nobre da terra, ele é calcado em cima na posse da terra. Então a posse da terra é extremamente importante, tá? O sistema era de plantation, né? Então a agricultura ela baseava-se em latifúndios, então latifúndios de monocultura, grandes extensões de terra, a gente viu isso lá na divisão das capitanias hereditárias, né? As extensões são enormes de terra, mesmo pontuando que eles atuem unicamente na costa, as extensões são enormes, né? De monocultura, de plantação unicamente de cana-de-açúcar, não quer dizer que existe só cana-de-açúcar, mas existe uma atividade secundária para a sobrevivência de toda essa cultura do açúcar, né, de outros produtos, mas o latifúndio era de cana-de-açúcar, de mão de obra escrava e de caráter exportador, para ser vendido para os países do norte da Europa, beleza? Passando por Cuba, né, e posteriormente passando por Portugal, Lisboa, e caindo lá no norte da Europa, firmeza? Mas a gente viu que existe uma economia de secundária aí, né? Uma economia de subsistência para essas pessoas sobreviverem, para essa economia do açúcar sobreviver, né? Mas quem faz o transporte disso? A gente tem os tropeiros, né? Os tropeirismo, né? Que são indivíduos que carregavam produtos de toda a extensão, desde o norte, lá no Pará, porra, até a foz do Rio da Prata, do que a gente vai chamar hoje de Uruguai. Beleza? Então eles transportavam animais e transportavam produtos que eram cultivados ali até lá em cima. Firmeza lá em cima, caralho, até o norte. Né? Lembrando que lembrando que norte, sul, leste, oeste é direção, tá? Não é para cima ou para baixo. Beleza? Então aqui a gente tem a economia, a sociedade do açúcar, né, os senhores de engenho, né, maior prestígio, eles eram os proprietários. Além disso, a gente tinha os lavradores de cana, né, que eram os senhores obrigados, né, que são fazendeiros que não tinham a estrutura, lembra? Para implementar um engenho, você precisava de financiamento dos banqueiros dos Flandres, lá do norte da Europa, né? Então, um fazendeiro que tem menor prestígio social não vai ter dinheiro, então ele vai plantar a cana-de-açúcar nas suas terras e vai fazer o quê? Usar os instrumentos e o engenho a moenda lá do senhor de engenho, e para isso ele vai pagar imposto para o senhor de engenho. Então você tem alguns fazendeiros que são homens livres, portugueses com menores prestígio social, né, que dividiram as suas terras lá através da divisão dos governadores gerais, certo? Dos senhores de engenhos, e eles vão pagar impostos para esses senhores de engenho, que será convertido aí para os portugueses lá em Lisboa. E abaixo deles a gente tem as mulheres brancas, né, que administravam a casa, né, e deveriam permanecer recolhidas, uma lógica muito europeia, né, de vida europeia nessa sociedade do açúcar, né, que controlavam o trabalho escravo ali dentro, né? Mas é importante a gente pontuar uma coisa, que entre as mulheres dessa elite, muitas comandavam engenhos, né? Muitas eram viúvas de senhores de engenho, então elas comandavam frente desse engenho, não só a casa, mas como todo o engenho, inclusive a venda do melado, né? Inclusive a coleta de impostos, né? Então algumas mulheres trabalhavam sim nessa atividade, então não acho que toda mulher nesse período elas estavam dentro daquela lógica abaixo, inclusive do senhor de engenho e inclusive de alguns fazendeiros, mas não, né, algumas comandavam os engenhos, né, e algumas tomavam frente de diversas práticas comerciais, né, e não era à toa também que existia naquele período
muitos pedidos de divórcio. Isso era muito mal visto, né, na sociedade. Hoje é muito menos mal visto isso, não tanto como a gente queria, mas é menos, né? Mas aquilo era muito mal visto naquela sociedade, inclusive pela igreja, beleza? Então aqui a gente tem uma representação de uma casa de senhor de engenho, onde a mulher comanda, né? Não agora a gente vai estar representando ali as mulheres que estão dentro dessa hierarquia, senhor de engenho, fazendeiro e a mulher branca, né? E aqui é importante a gente lembrar que Gilberto Freire, na Casa Grande Senzala, quando ele retrata a história social do Brasil da senzala e também descrevendo como é a senzala e descrevendo como é a casa grande, né? Ele retrata, ele discute basicamente esse tipo de casa grande, tá? Então ele não fala, aqui vai uma crítica, ele não fala de todo o território brasileiro. Ele retrata do quê? Da cultura do açúcar, tá? É disso que ele está falando, dessa sociedade, da sociedade do açúcar, dessa foto aqui. Então a gente vê que os escravos, né, os povos pretos que estavam na América Portuguesa, que estavam trabalhando dentro da casa grande, né, eles utilizavam algumas roupas, né, alguns até roupas coloridas, né, e eles estavam todos submissos, né, servindo a mulher, a dona da casa, né, servindo o senhor de engenho, servindo a família do engenho, né, e basicamente é essa sociedade que é retratada aí na Casa Grande Senzala, e essa aqui é a cultura do açúcar. Existem outras culturas aqui, Victor? Existe outro tipo de formas de famílias de se organizar? Existe, e a gente vai retratar delas em outras aulas, beleza? Então é importante vocês entenderem que não existe só esse tipo de família, tá? Mas é esse tipo de família que ganha destaque, inclusive, até hoje, né? Com essa família tradicional. Né? Ela é a única que existe? Não, mas é a que ganha mais destaque aí, né, nos grandes veículos de mídia, beleza? Então a gente tem aqui a sociedade do açúcar, ela é rígida, né? Então é difícil de um escravo se tornar livre, é muito difícil, né? E é impossível um escravo se tornar senhor de engenho ou de um fazendeiro tornar-se senhor de engenho, é muito difícil. Então ela é extremamente rígida, ela mantém cada um na sua posição social semelhante, né? Deixa eu ficar quieto, vai. Mas existem pessoas livres, que são os feitores, os padres, os militares, os capatazes, a gente vai mostrar alguns, e os comerciantes e artesãos, tá? Então existe uma diversa atividade econômica aqui. E abaixo aí a gente tem aí os africanos escravizados, né? Os povos pretos raptados do continente africano, né? Eles são a base da economia, eles são responsáveis por 99% do trabalho nessa economia. Aqui a gente tem uma representação, tá? Do campo de Santana, né? Uma gravura do João Muniz, né? Que ele tá aqui o castigo de um escravo, né? Preto no Pelourinho. Pelourinho é um bastião de terra aqui, de terra, caralho, de madeira ou de ferro ou de pedra, que é no centro da cidade. Cada cidade, para ser considerada uma vila, uma vila, para ser uma vila, ela tinha que ter uma igreja e um pelourinho, né? O pelourinho é isso aqui, tá? Então você tinha que ter igreja, né? E tinha que ter um pelourinho para castigar os escravos, né? Isso que era o fundamental para você ter uma vila, basicamente, para uma aglomeração ser considerada e ter o status de vila. Então aqui a gente tem um escravo preto sendo castigado, né? Outro que já foi, né? E aqui tem toda a população vendo, né? Então não é à toa que o castigo, né? De escravos, eles poderiam ser feitos em públicos, eles eram inclusive incentivados que fossem feitos em público, inclusive no centro da cidade, no Pelourinho, aquilo que mudava o status de um acampamento para uma vila, né? Tinha que ter um Pelourinho, uma igreja. A gente tem aqui um negro, né, com roupas, ou seja, um capataz, provavelmente, né, açoitando aí o outro escravo, né? Aqui a gente tem outra representação, né, do Debrecht, né, do holandês Debrecht, de um capataz branco agora, né,
castigando aqui na frente da casa, né, castigando um outro escravo, né, preto aí. Inclusive isso aqui é uma estratégia, né, de tortura utilizada, né, que inclusive a ditadura militar brasileira, né, expunha isso em alguns desfiles na ditadura no período militar, mas não vou falar disso não, tá? Mas isso aqui eu já vi que é secular, né, é algo utilizado por portugueses, por capatazes para escravizar, né, para açoitar as pessoas, né, e utilizados inclusive, sei lá, defendidos hoje, né, em alguns lugares aí, algumas repartições públicas. Então aqui a gente tem aqui um escravo, né, sendo açoitado, e ali no fundo também, olha aqui, mas aqui amarrado na árvore, né, sendo açoitado. Então o castigo, presta atenção nessa porra que eu tô falando, o castigo, né, o açoitamento do escravo preto, o simbolismo que isso tinha, ser feito na frente de pessoas, o incentivo que isso tinha, mas não era só feito aqui, né, em Pelourinhos, ele era feito em todos os lugares, né, de formas às vezes para dar exemplos na frente de outras pessoas, né, e também às vezes feito em diversos lugares aí, né, na frente de outros negros, na frente de outros pretos, né, no caso, ou no individual mesmo, unicamente para castigar. Então a violência que era causada em cima dessa população escravizada, ela era extremamente indiscriminada de lugar. Qualquer lugar era um lugar viável ali para você castigar ou violentar o que for, né, praticar qualquer tipo de violência contra o escravo, né, isso é foda. Mas beleza, então aqui a gente terminou a aula, tá, aqui são as referências que a gente usou, tá, então vale a pena aí vocês verem os links do YouTube que eu mostrei para você, o vídeo do Portas do Fundo, ele não tem caráter historiográfico, no que eu digo assim, de legitimidade não, desculpa, de interesse de passar os fatos como eles foram, né? Isso só documentos tem esse caráter, né? Mas ele é uma sátira aí, então ele é uma sátira que critica. Isso é importante. A crítica é mais importante naquele vídeo, beleza? Então depois de ver a aula, veja aquele vídeo, eu acho que vai ajudar bastante você a ver aquele vídeo com olhos diferentes, com lentes diferentes, isso é interessante. E depois da aula, veja também o documentário, veja também a animação brasileira que a gente tem, uma história de amor e fúria, é muito bom, mano, essa animação é foda, ela já ganhou diversos prêmios, então veja, Quebrada, beleza? Obrigado, vocês são incríveis, mano, dar aula de história do Brasil é uma coisa revigorante, muito boa, né? Não sou professor, mas eu tô aqui para passar o conhecimento da melhor forma que eu puder, né? E ainda mais quando são coisas agradáveis. Queria tratar muito mais temas com vocês, né? Mas infelizmente a gente tem que tratar o que o vestibular aborda, e isso também é muito interessante, dá pra gente fazer diversas discussões, beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada.